Bem, pessoal, bom dia. Como vamos? Tudo bem? Gostaria de falar com vocês hoje um pouco sobre os crimes contra a família, né, em continuidade à nossa disciplina, Direito Penal 4, sexto período, para a gente entender qual que é o contexto constitucional da criminalização desses tipos de delito. Muito importante a gente falar que os tipos penais aqui em exame, em especial a bigamia ou a poligamia, eles devem ser avaliados, de forma complementar ao Código Civil, em especial aos artigos 1521 e 1525. Veja-se, os tipos penais e a estrutura em que o direito trata os delitos envolvendo a família ou a concepção de família, principalmente aquela entendida como a sociedade conjugal, entendendo-se aí a natureza jurídica do casamento como sendo algo contratual, faz rigor, faz forçoso que a nossa reflexão passe por uma contextualização, por uma mudança na mentalidade social a respeito das concepções familiares e a respeito do casamento. Note que vou trazer lá no artigo 235 o crime de bigamia, e talvez ainda hoje o artigo 236, induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento, a respeito também do casamento. Possivelmente nós vamos trabalhar esses dois dispositivos hoje, mas é importante que antes mesmo da gente trabalhar o mérito ou a classificação doutrinária dos dispositivos, nós façamos uma leitura constitucional da mudança da concepção social a respeito do casamento. Nosso casamento ele nasce com uma força muito mais religiosa do que propriamente contratual. Hoje houve uma alteração em supracitada presunção ou em supracitado entendimento. Hoje, tendo em vista que o divórcio ele se tornou algo cada vez mais rotineiro, cada vez mais constante, hoje não se exige, inclusive, a separação de fato para que se venha a se falar em divórcio, enfim, houve uma alteração na concepção, inclusive, jurídica da coisa, mas quando a gente fala em divórcio, em concepção do casamento, o casamento hoje ele tem um cunho muito mais contratual, que é a natureza jurídica do próprio casamento. A gente tem ali uma celebração de um contrato, é feio a gente falar, mas eu me filio à corrente que sim, o casamento é um contrato. Então nós temos ali uma relação contratual entre partes que ela pode chegar ao fim. Note que há pouco tempo, os civilistas de plantão vão poder falar melhor do que eu, mas há pouco tempo eclodiu no mundo jurídico uma decisão judicial em que uma juíza ela concedeu o divórcio em caráter liminar, em antecipação dos efeitos da tutela. Então, quando se antecipa os efeitos da tutela, se diz que não é necessário o contraditório, em relação ao mérito do casamento. Ninguém é obrigado a se manter casado com ninguém. E veja-se que é um negócio jurídico que pode ser posto a termo, quer dizer, pode chegar ao fim em qualquer momento, caso uma das partes assim o queira. Então hoje, a exemplo também do raciocínio que estamos seguindo, não é relevante a culpa do divórcio. Hoje não é relevante a culpa do divórcio. Então, se foi derivado de uma traição, se foi derivado de um erro, de um vício de confiança, enfim, o divórcio ele é um direito subjetivo que deseja divorciar. Então, aquele que deseja divorciar, ele tem o direito, inclusive, de antecipar os efeitos da tutela. Ele ajuiza uma ação judicial de divórcio e o juiz pode deferir o divórcio em caráter liminar, sem nem ouvir a outra parte. A gente diz antecipação dos efeitos da tutela inaudita altera a parte, perfazendo feito o seu regular seguimento, tão somente para debate dos bens a partilhar. Por quê? Porque o casamento é uma relação contratual
em que se pode pôr termo qualquer uma das partes, quando assim bem entender. Não se exige o contraditório em relação ao mérito do divórcio. O contraditório existe tão somente em relação aos bens a partilhar. Tranquilo até aí? Então vamos trazer aqui o estudo do artigo 235, quando a gente fala de bigamia, para a gente trazer aqui algumas jurisprudências e fechar, né, efetivamente as considerações que a gente tem a respeito desse delito. Vamos lá? Artigo 235. Contrair alguém sendo casado, novo casamento. Contrair alguém sendo casado, novo casamento. Veja-se que aqui o tipo penal ele exige, tá, uma causa necessária para a ocorrência do delito. Qual é? A de ser casado. Então, necessariamente, o indivíduo, para a caracterização do delito, ele deve necessariamente ser casado e contrair novo casamento. Note-se que casamento é um termo técnico contratual. Casamento é um termo técnico que nos remete a uma concepção, igual eu falei no início da aula, contratual. E a partir daí, dessa concepção contratual, que eu vou fazer os apontamentos necessários para tratar da maioria das questões polêmicas envolvendo a bigamia e envolvendo a poligamia. Note-se que a poligamia nada mais é do que a bigamia em concurso. Eu estou falando aqui de termo jurídico, de termo técnico e não de concepção social. Eu não estou falando aqui daquelas pessoas, né, um homem, por exemplo, e duas mulheres que resolvem viver em comunhão de esforços como se casados fossem, né, tendo relações sexuais mútuas e relações de convivência mútua dentro da mesma residência. Não estou falando disso. Eu estou falando da questão contratual. E quando eu digo na forma do artigo 235 da bigamia e a poligamia como sendo um conjunto em concurso da bigamia, eu estou fazendo alusão à questão contratual. E como doutores e doutores são mais técnicos do que eu, a nossa obrigação, o nosso dever é fazer valer ao estudo da natureza jurídica do tipo penal, que eu ressalto é de relação contratual, cujo uma das partes pode pôr termo sempre que assim bem entender, independentemente da vontade da outra, tá? É uma concepção, inclusive, um pouco moderna, mas que a gente tem que deixar muito claro, muito enfatizado, porque, muito embora não seja ligado tipicamente ao direito penal, traz reflexos dentro da normação jurídica do direito penal, do estudo de direito penal, beleza? E aí, quando a gente lê o título 7º do Código Penal, e ele nos diz dos crimes contra a família, nós precisamos fazer uma leitura de que o Decreto-Lei 2848, o Código Penal, ele é de 1940. Hoje, talvez, essa nomenclatura não seja de toda sorte adequada àquilo que se pretende produzir. Por quê? Quando eu digo crimes contra a família, note-se que da divisão política no Congresso Nacional a respeito da bancada evangélica, da bancada da família, etc., nós levamos a falsa percepção de que a defesa da família é a defesa da moral e dos bons costumes. E veja-se que não necessariamente estaremos aqui tratando da impossibilidade de relacionamento de pessoas, mas sim da impossibilidade de coexistência contratual, que é muito diferente. Nós não estaremos aqui nós não estaremos nessa aula tratando necessariamente da impossibilidade de relacionamento, seja ele de convivência, de natureza sexual, entre pessoas. Nós estaremos aqui tratando na impossibilidade de coexistência contratual, o que é muito diferente. Impossibilidade, guarde isso, impossibilidade de coexistência contratual. Tá? Bem, feita essa primeira análise,
faço aqui novamente esse amparo no sentido de que os delitos, né, tido aí dos crimes contra a família, não necessariamente são aqueles vinculados à moral e os bons costumes. Eis que a própria jurisprudência nacional reconheceu a possibilidade de união estável entre pessoas do mesmo sexo. Então nós temos hoje uma interpretação extensiva da Constituição Federal para se fazer valer o direito daquelas pessoas que constituem união estável entre pessoas do mesmo sexo. Mas por que isso? Bem, longe de querer o julgador, longe de querer o poder judiciário, como dizem aí, legislar ou constitucionalizar, a interpretação da Constituição, ela se dá na via da dignidade da pessoa humana. E na via da dignidade da pessoa humana, veja-se que o reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo, ele não está ligado, como querem fazer parecer, à banalização ou ao enfrentamento, ao choque com a família, em contrapartida da moral e dos bons costumes. Eles não têm nada a ver, não têm relação nenhuma com a banalização das relações sexuais. Não tem nada a ver. Não existe relação nenhuma com o reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo, com o aplaudimento, com a exaltação de relações sexuais desregradas ou qualquer coisa que seja dessa natureza. Por quê? Porque ao Estado não compete, não diz respeito à preocupação com aquilo que as pessoas fazem entre quatro paredes. Ao Estado não diz respeito, ao Estado não compete legislar ou se preocupar com aquilo que as pessoas realizam sexualmente falando entre quatro paredes. Eis que mencionei para vocês quando estudamos os delitos contra a dignidade sexual. Percebam que o direito ele se encaixa, o direito ele se entrelaça. Então, quando eu digo que a dignidade sexual ela se divide na vertente positiva e na vertente negativa no sentido de não ser violado, no sentido de não ser obrigado a ter relações sexuais quando não quiser, e na vertente positiva, na medida em que ao indivíduo garantido o prazer sexual quando ele assim o desejar. Então o Estado, desde que as relações entre pessoas dentro de quatro paredes, as relações sim de cunho sexual, sejam consentidas, sim, o Estado não tem que se preocupar com isso, o Estado não tem que legislar a respeito. E digo isso de uma forma muito objetiva, porque nós temos uma causa supralegal de exclusão da ilicitude, nós temos ora como exclusão da tipicidade, ora como exclusão da ilicitude, chamada de consentimento do ofendido. Então veja-se que pessoas que têm hábito ou têm prazer na prática sexual acumulada com violência, nós temos aí o masoquismo, nesse caso, o consentimento do ofendido afasta a incidência das iras penais. É mais um argumento no sentido de que ao Estado não cabe a preocupação com as relações sexuais, até porque temos ao enfrentamento a possibilidade de que um casal casado, efetivamente com um contrato realizado na forma do artigo 525 do Código Civil, possa, caso assim deseje, ter relações sexuais com terceiras pessoas. E hoje nós entramos em um marco de um novo desafio constitucional. Veja o que eu estou dizendo. Hoje nós entramos em um marco de um novo desafio constitucional a respeito da concepção do que seria família. Por quê? Note-se que o conceito de família, trazido lá na Constituição Federal, a respeito da união entre homem e mulher, e a Constituição expressa quando se diz homem e mulher, por isso aí a indignação daqueles que querem afirmar que
que o Supremo legisla sem prerrogativa ou sem competência para tanto, no sentido de fazer uma interpretação extensiva e dali retirar que aquela união estável prevista lá na Constituição Federal de 88, como unidade equiparada ao casamento, seria tão somente entre pessoas de sexos distintos, quer dizer, entre homem e mulher. Note-se que o novo desafio em que nos pomos a debater diz respeito às famílias poliafetivas. E é nisso que reside o debate nessa aula inaugural, porque eu preciso que os doutores entendam, na base da pressão, qual é a diferença entre uma relação contratual e uma relação meramente social. Eu preciso que os doutores entendam qual a diferença entre uma relação social e uma relação meramente contratual, entre uma relação contratual, e uma relação meramente social. Veja-se, as famílias poliafetivas ou as famílias compostas por 3 ou mais pessoas, então eu não estou mais discutindo o reconhecimento de uma unidade familiar que de forma pública se comporta como se família fosse, desejando ali publicamente a continuidade dessa entidade para todos os fins de direito, assim como o casamento. Note que eu não estou debatendo mais a questão afeta ao sexo. Eu não estou debatendo mais a questão afeta ao gênero. Eu não estou debatendo mais a questão atinente à orientação sexual. Sob outro enfoque, na minha época de faculdade ainda, assisti uma palestra da desembargadora aposentada do Rio Grande do Sul, doutora Maria Berenice Dias, em que ela trouxe, na época, algo muito corriqueiro, na verdade muito inédito, né, para aquela época, que seria a entidade ou a possibilidade de reconhecimento da entidade familiar da família poliafetiva. E aí é que se discute, ou melhor, eu fiz aqui uma explanação no início desse primeiro bloco e trouxe para os doutores e doutoras a ideia de que o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, isso não tem qualquer relação com a banalização das relações sexuais ou com a promiscuidade, digamos assim. Nós estamos falando de direitos. E eu faço a defesa aqui do reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, trazendo aqui a possibilidade de reconhecimento que hoje se discute das famílias poliafetivas, que, repito, em nada tem relação com a promiscuidade ou com a banalização das relações sexuais. Note-se, temos um exemplo em que um homem, imaginemos João, resolve ter uma relação com Camila e com Juliana. Então, João, Camila e Juliana resolvem os 3, tá? De livre consentimento. Então, ambos, né, ou todos, né, ali de forma consentida, de forma livre, resolvem coabitar. O que é coabitar? Morar na mesma residência e ter relações sexuais. E fazem isso de forma pública à medida em que as pessoas ao entorno assistem aquilo como uma relação familiar e que eles atuem como se casamento fosse os 3. Note que João, por exemplo, era estudante, as duas trabalhavam, a Camila e a Maria trabalhavam, acho que foi esses os nomes que eu dei, me perdoem se eu troquei, mas a Camila e a Maria trabalhavam e pagavam o curso do João de Direito, e o João faz cursinho, insiste, e aí João depois de muito esforço mútuo daquele ambiente familiar, inclusive porque as meninas pagavam o estudo do João, João consegue logo a aprovação em um concurso para juiz federal.
E aí João começa a ganhar 30 e poucos mil reais por mês. E aí, nesse sentido, depois de 20 anos ganhando 30 e poucos mil reais por mês, vamos imaginar que o patrimônio daquela família, né, daquela entidade familiar, ele alavanca, por óbvio, com rendimentos tamanho espécie. E aí, a partir do momento em que João vem a óbito, imaginemos, sofre um acidente e vem a óbito, note-se que as meninas ficariam desamparadas. Então, o que eu estou tentando dizer é que o reconhecimento lá da união estável entre pessoas do mesmo sexo, e hoje que se discute a possibilidade do reconhecimento de união estável da família poliafetiva ou da união estável de 3 ou mais pessoas, eu estou tutelando, eu estou protegendo a questão sucessória, porque note-se, ao Estado não interessa as relações sexuais entre 4 paredes, de sorte que o reconhecimento de união estável, seja entre pessoas do mesmo sexo, ou seja, na forma da família poliafetiva, isso não é um estímulo ou uma exaltação da promiscuidade. A gente fala mais disso no próximo bloco, queridos.